a palavra no Evangelho, no Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Dá uma olhada aí na sua tradução, que possa ser o 148. Ele cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. Tem tradução que vai dizer: só Ele cura os corações quebrantados e enfaixa suas feridas, ou ata as suas feridas, ou enfaixa as suas feridas. Meus amados irmãos, é bem interessante que este salmo, datado praticamente do século IV antes de Cristo, ele foi composto, é um cântico de louvor, mas também é um cântico que celebra a grandeza de Deus e o seu cuidado amoroso pelo povo de Israel. E este salmo, ele foi composto justamente, foi escrito em um período pós-exílio, quando o povo de Deus estava voltando do exílio lá na Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E o versículo 3 diz com clareza: só Ele, só Deus, é Ele que cura os corações atribulados, os corações quebrantados e enfaixa suas feridas. E esse versículo 3, ele revela a importância da proteção e cuidado de Deus, que cuida das nossas necessidades emocionais, físicas, psicológicas e espirituais, de todo o complexo do ser humano. Por inteiro, o Senhor está cuidando de cada área da nossa vida. Então, a cura do coração, ela é tão importante que sem a cura interior não é possível ser curado de doenças físicas, tampouco experimentar a libertação. É muito importante a cura do nosso coração, a cura interior. A cura interior, ela é como uma chave que vai abrindo para a nossa cura total. Então, Deus, Ele está olhando para essa nossa realidade, agora, aqui nesse momento, justamente porque todos nós trazemos feridas escondidas. Ninguém as vê. E às vezes, nós nem sabemos que temos. E quando nós sabemos, a gente tenta esconder. Todos nós passamos por isso. Só que não existe a possibilidade de se esconder de Deus. É impossível se esconder de Deus. O salmista também, no Salmo 38, versículo 4, ele vai dizer: se a palavra ainda não chegou na minha língua, tu, Senhor, já a conheceste toda. Então não tem como nos esconder de Deus. Nas nossas quedas, quando nós levantamos, quando nós pecamos, quando nós acertamos, quando nós erramos, o nosso deitar, levantar, toda a nossa vida, Deus, o Senhor, Ele conhece. E aí, muitas das nossas dores, elas estão camufladas sobre os nossos sorrisos, sobre a nossa rotina, sobre o silêncio, mas não um silêncio fecundo, mas um silêncio de dor, de chaga não curada. Ou a gente pode até dizer: eu aprendi a conviver com o sofrimento, com a dor. E a gente vai se escondendo. Somente, meus amados irmãos, que as feridas da alma, que estão escondidas, com o passar do tempo, elas acabam nos paralisando e provocando
outras feridas no nosso interior. Daí a necessidade de buscarmos a cura do nosso coração. Porque essas feridas é um grande impedimento para o nosso crescimento espiritual, mas também para o nosso crescimento como pessoa, como filhos e filhas de Deus. Então é importante cuidar e buscar da cura interior. Eu penso que todos nós precisamos passar por esses momentos de cura interior antes de morrer. Fala para seu irmão do lado, te vira e busca cura para o interior do teu coração. Não se esconda. Olha, embora o Senhor nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe do que nós somos feitos e capazes de fazer. Nós precisamos também dar espaço e dar liberdade. E nessa liberdade, Ele permite e deixe que a gente se aproxime dEle para derramar o nosso coração dentro das suas chagas. E não se esconder. É necessário trazer à luz. A luz de Cristo, a luz da chaga de Cristo, ela precisa iluminar essas feridas, para que por meio do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos ser lavados, purificados e curados. Se tivermos uma ferida no nosso corpo, meus amados irmãos, com aquele cascão assim por cima, às vezes não é assim que acontece no físico, uma ferida, alguma coisa que acontece, que machucou ali a carne, criou um cascão por cima, mas por dentro está inflamado e é perigoso. Não pode passar batido uma ferida desse tipo no nosso corpo. Se isso acontece, imediatamente precisa procurar um profissional, porque requer um tratamento específico. Tem enfermeiros especializados só nesses casos e nesses tipos de ferida para dar um tratamento correto e adequado, não é assim? Portanto, meus amados, as santas chagas de Cristo é o remédio e a solução para essa ferida escondida no nosso coração. Repete comigo, as santas chagas de Cristo. É o remédio, é a solução para a cura do nosso coração. Exatamente, meus amados irmãos, porque a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, elas ficam sobrecarregadas de amargura, diante das situações dolorosas que todos nós passamos na nossa vida. E que muitas vezes, diante dessas situações dolorosas, nós ainda ficamos cultivando na nossa vida essas situações e não saem delas. E por não sair delas, vai enfraquecendo e não vai ter nunca coragem de buscar uma ajuda, e ajuda necessária. E é por isso que vai acumulando na nossa vida as mágoas, as rejeições, a culpa, os medos, o ódio e tantas outras coisas que habitam dentro de nós e que precisam ser curadas. Porque nada na nossa vida passa desapercebido de Deus. Nada. É por isso que eu preciso me colocar dentro da chaga de nosso Senhor Jesus Cristo e clamar pela nossa cura, por minha cura. Hoje de manhã, na segunda pregação com o Padre Renato, foi fabuloso todo o exemplo que ele nos trouxe para falar que nós estamos sob
o mérito de Cristo na nossa vida, com o que nós vivemos, com a nossa história. E eu estava partilhando com o padre Renato, eu fui criada na Igreja Católica, ainda moça eu fiz caminho vocacional para a congregação passionista. Eu fui criada na paróquia administrada pelos passionistas. Eu vivi a espiritualidade da cruz, da paixão do Senhor. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, viu, Milena? E aí, meus amados irmãos, eu sempre tive essa certeza da minha vida, do amor e da predileção de Deus sobre a minha vida. Com a minha caminhada, eu fui discernindo que a minha vocação não seria a vida religiosa. Exatamente no ano em que eu ia entrar no postulantado da congregação, eu passei no vestibular, eu ia fazer 18 anos na época. Conversei com as irmãs que me acompanhavam, e naquele tempo era por carta, ainda ficava esperando a resposta. Elas me acompanharam muito bem e me ajudou a discernir, a continuar ali o meu caminho acadêmico na faculdade. Um ano depois eu conheci o meu marido, namoramos 7 anos, casei, só que no meio do meu casamento eu abandonei a Deus. Eu coloquei o meu marido no lugar de Deus na minha vida e abandonei totalmente. E nesse percurso, para resumir, eu descobri a traição dele. Eu sempre fui amada e muito querida pelos meus pais, desejada pelos meus pais, mas a traição, o ser traída, feriu profundamente a minha dignidade como pessoa, como filha de Deus, como mulher. A pessoa que ela é traída por alguém que você ama, toda a sua vida fica desconcertada. Tudo muda. Não é fácil você se recuperar de uma traição, até porque eu passei por isso. O que é que me valeu nesse período, depois de voltar a me encontrar, me buscar a Deus no meio dessa dor? Eu aprendi a voltar correndo para a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes no santuário, que hoje é santuário, Jesus crucificado, lá na minha cidade, em Jiquié, na Bahia, na missa às 6 horas da manhã, eu estava lá, comungando por mim e pelo traidor do meu marido. Comungando por mim e clamando ao Senhor a libertação do coração dele. Me valia das chagas de Cristo e me valia do terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, que eu fui conhecer esse terço na década de 90. Na década de 90 eu fui conhecer o terço. E muitas vezes chorando, pedindo a Deus ali misericórdia. Mas sabe o que é que não deixou me abalar? Por pior que eu estava diante daquela situação, foi a confiança e o convencimento de que eu era totalmente amada por Deus, e ainda que tivesse um marido que me traía, Deus jamais ia me trair. Deus jamais ia me esquecer, porque a predileção e a escolha dele sobre a minha vida nunca se afastou de mim. E isso me fez recuperar a força como pessoa, recuperar a força como mulher, recuperar a minha força como alguém que confia totalmente num Senhor que traz a sua justiça e que nos justifica. E isso foi me dando esperança. Só, meus amados irmãos, que eu não sou nada boba. E percebi que mesmo nesta confiança, o meu coração precisava da cura. Precisava que a mão chagada de nosso Senhor Jesus Cristo
passasse para cicatrizar a ferida do meu coração, a ferida que foi aberta pela traição do meu marido, mas a ferida também que eu abri no coração de Jesus quando eu me afastei dele. Portanto, eu também fui uma traidora, porque eu me afastei daquele que me amava. Eu me afastei daquele verdadeiro amor que nunca me deixou. Eu que o deixei. Eu que o afastei. E quando eu lembro, meu coração dói. Por mais que eu tente, fale, eu não vou conseguir mudar o tempo que eu desperdicei longe do verdadeiro amor. Longe daquele que me ama de verdade, longe daquele que pagou um alto preço para que eu estivesse aqui. Para encurtar a história, meus queridos, claro, meu marido, na sequência da história, depois de muito ralar, depois de muito penar, teve um encontro pessoal com Deus, também fez essa experiência do amor de Cristo, porque eu fui descobrindo que aquele que trai, talvez você esteja passando por uma situação como eu passei, mas eu vou te dizer uma coisa, minha amada, ou meu amado, porque mulher trai também. O traidor, ele trai primeiro a ele mesmo. Aquele que trai, ele é tão fraco nele mesmo, que para se garantir que é alguma coisa, ele começa a trair. É isso que o comportamento do traidor, entendeu? O traidor, ele trai a ele mesmo, e porque ele trai a ele mesmo, ele trai a Deus e ele trai a esposa, a família, os filhos e por aí vai. Então, diante dessa realidade, eu fui tendo compaixão pelo meu marido, que foi um traidor. Olha que loucura! E aí foi o passo, sabe, de lutar para perdoá-lo, porque esse aqui, que jamais me traiu, nunca me deixou e que me ama, me perdoou e me perdoa diariamente. Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a minha vida também foi dar passo para perdoar aquele que foi um traidor, o meu marido. Porque a gente nunca espera que o marido vai trair. Espera? Não espera. Então eu fui criando força também para liberar o perdão. Porque se eu não liberasse, eu ia andar assim, né? Talvez nem andaria mais assim. Porque a falta de perdão nos paralisa e vai gerando inúmeras doenças sobre a nossa vida. Mas nesse processo de buscar a cura do meu coração também, eu pude olhar e admitir que eu não podia mudar o meu passado. Porque o que é que acontece? A gente vai carregando na nossa vida presente aquilo que a gente viveu no passado e que não foi nada bom, não é verdade? Que não foi legal. Então, o primeiro passo é admitir que eu não posso mudar o passado de dor. Então, é por isso que precisa ter coragem para romper com os laços dos processos, dos fracassos, das dores que nós vivemos no nosso passado. E admitir, eu sou impotente para mudar o meu passado. O meu passado eu preciso mergulhar na misericórdia de Deus. Repete comigo: o meu passado. Eu preciso mergulhar na misericórdia de Deus. É preciso aprender a mergulhar passado na misericórdia de Deus. Pega o seu passado e coloca dentro da chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu passado pode ter sido o ontem, que uma pessoa te feriu, te desacatou, te fez alguma coisa, te apunhalou pelas costas, sei lá o quê, e você está ressentido, magoado, não conseguiu nem dormir essa madrugada, de tanta dor que ficou nesse coração. Pode ter sido ontem, mas coloca tudo isso dentro da chaga aberta do coração de Jesus. E é preciso também, meu amado irmão, você decidir.
Decida encarar esses fracassos, decida encarar as decepções, decida encarar as mágoas, decida encarar a vergonha, porque quando, por exemplo, no meu caso mesmo da traição, é vergonhoso, é humilhante. Quando você anda na rua, parece que todo mundo levantou uma placa e fala: olha lá, traída. Olha lá, é isso que acontece. É ou não é? Quem já passou por isso aí? Pois é. Nós não somos as primeiras, não é verdade? Infelizmente. Mas se você não buscar romper com esses laços e ficar olhando essas dores do passado, você não vai viver o presente, nem vai ter o futuro, minha amada, meu amado. Ao passado eu entrego a misericórdia, o presente eu declaro que Jesus, Ele é o Senhor, e o futuro eu mergulho na divina providência de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Repete comigo: o meu passado, fazendo gestos, para você não esquecer. Fala: o meu passado, eu mergulho na misericórdia. O meu presente, eu declaro, Jesus Cristo é o Senhor. E o meu futuro pertence à divina providência. É um exercício que todos os dias nós precisamos fazer. Meu passado está na misericórdia, meu presente eu declaro, Jesus Cristo é o Senhor, e o meu futuro pertence à divina providência, que rege todas as coisas, que tem o controle de tudo. O salmista também vai dizer no Salmo 119, versículo 37, desvia o meu olhar para eu não ver as coisas inúteis, faz-me viver no teu caminho. Se a gente não desviar o olhar, nós vamos ficar olhando o próprio umbigo. Sabe aquela brincadeira de criança que a gente coloca o mastro aqui e vai girando, depois fica tonto e cai? Pois é. Por quê? Porque olhou só naquele centro, não saiu dele, ainda girou, ficou tonto e caiu. Se nós não cuidarmos de desviar o nosso olhar daquilo que tira a nossa atenção, daquilo que é inútil, que traz para nós distrações, nos separa do foco, nós vamos ficar tontos e cair. Precisamos lembrar que nós estamos no caminho. E no caminho, esse caminho que nós estamos trilhando até o céu, é nesse caminho que quando nós vamos abrindo o nosso coração, Deus vai nos curando, mas eu preciso caminhar. De manhã o padre deu uma chamada para a gente se levantar, não é verdade? O Senhor estende a sua mão só para a gente fazer o esforço de esticar a nossa, para Ele levantar, mas muitas vezes a gente fica cá embaixo e diz: eu não consigo. E o Senhor com o braço lá estendido: levanta, meu filho, tu pode, tu consegue, vambora. E às vezes a gente é que diz: eu não consigo. Nós estamos nesse caminho, e nesse caminho o Senhor nos cura, só que eu preciso decidir caminhar. A decisão de caminhar, buscando um caminho de cura interior, vai abrir também um caminho de maturidade espiritual. E quando o nosso coração chagado, ferido, não é curado, é difícil o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento como pessoa. É um caminho longo, meus amados irmãos. E é um caminho diferente para cada pessoa. O meu caminho é diferente do de Milena.
O meu caminho é diferente do Carlos, o meu caminho é diferente de Cita, o meu caminho é diferente do Lucão. Cada um de nós temos um caminho diferente de cura, um caminho diferente de crescimento espiritual e de maturidade como pessoa. Só que neste caminho, ele é um processo contínuo. O Senhor nos cura instantaneamente. Quantas vezes a gente vê curas instantâneas? Mas é justamente para nos impulsionar a seguir neste caminho com outras realidades que o Senhor vai continuar nos tratando, nos libertando e nos curando. Só, meus amados irmãos, que este processo contínuo, ele reflete a capacidade de conhecer, administrar as nossas emoções, mas também compreender o estado emocional dos outros. Foi nessa lapeja, levando aqui e acolá, que eu fui dando passos para perdoar. Quando a gente perdoa quem nos fere, nós também vamos crescendo espiritualmente como pessoa. Porque quando nós liberamos o perdão, nós vamos também compreendendo a miséria do outro. É uma moeda de troca, é uma ponte de ir e de vir, que nós passamos uns pelos outros, só que a gente não pode se ferir. Precisamos ser instrumento de cura um para com o outro. E esse caminho nós precisamos, com coragem, com sinceridade, dentro da nossa verdade, ver as coisas como elas são realmente, sem medo, sem fantasias, sem dependências ou sem codependências, sem raiva, frustração, ciúmes, preconceito. Não é fácil. É fácil? Não. É exigente. E exige superação. Superação dos nossos hábitos e superação dos nossos maus hábitos. E isso vai exigir de nós uma atitude consciente, apoiada no sincero desejo de mudança. Então eu preciso falar para o Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso crescer contigo, Senhor. E olha, o crescer com o Senhor, ter coragem de subir na cruz com Cristo. Subir na cruz com Cristo é uma busca interminável. Não é aqui, é agora. É até, como diz São Paulo, como mostra o catecismo, até a consumação dos séculos. Então, meus amados, é hora de começar. É hora de nos determinarmos a romper com os obstáculos que eles aparecem toda hora na nossa frente. Quando a gente derruba um, cresce outro, derruba um, cresce outro, cai um aqui, cresce outro. Só que falhas, quedas, elas precisam ser vistas como experiências que vai nos ajudar a não cair nos mesmos erros. Por isso que precisamos buscar, encarar a nossa verdade. Nossa, eu caí aqui, eu escorreguei aqui, eu quebrei a cara aqui, mas eu vou olhar para essa queda, para essa cara quebrada e reconhecer, eu errei mesmo. Eu preciso dessa mudança. E eu vou me convencendo que essas quedas vai me ajudar a não errar mais. Porque eu vou conhecer ali aonde eu pisei na bola para não pisar de novo. Cicatrizar as feridas não nos deixa que elas impedem da gente caminhar. Porque o Senhor vai nos curando no processo da nossa caminhada. E caminhar nos faz crescer. Por isso nós vamos rezar, pedindo a nossa cura interior, a cura do nosso coração.
Eu quero pedir para você se ajeitar na cadeira, se ajeite aí, senta direito para você não cochilar. Porque o Senhor, Ele cura os corações atribulados. Ele enfaixa as nossas feridas. Senta direito na cadeira, põe a mão no teu coração, para que você comece a responder. Cada momento desta oração eu vou falar e você vai repetir. Senhor Jesus, que vieste sarar os corações feridos e atribulados. Que vieste salvar os corações feridos e atribulados. Pedimos-vos que cureis os traumas que provocam a perturbação do meu coração. Pedimos-vos de modo particular que cureis os que são causa de algum pecado. Veja, meu irmão, nós estamos pedindo que o Senhor cure o nosso coração atribulado, de todas as perturbações, das situações que perturbam o nosso coração, mas em particular das situações que foram causadas por causa do pecado. Jesus, toca agora, seja sincero com nosso Senhor nesta hora. Se coloque dentro da chaga aberta do seu coração e vai deixando que a luz que sai da chaga do coração aberto de Jesus ilumine o teu coração agora. E repete de novo: pedimos-vos de modo particular que cureis as causas da chaga do meu coração, que foram feridas causadas pelo pecado. Entre em minha vida, Senhor. Cura os traumas psíquicos. Que foram causados na minha infância. Feridas, Senhor. Que têm repercussões. Ao longo da minha vida. Eu cheguei aqui. E essas lembranças ainda doem. Mas eu quero colocar essas lembranças. Dentro das chagas de Jesus. E dar um basta. Porque eu preciso continuar caminhando. Senhor Jesus. Conheces o meu problema ou os meus problemas. Mas vós, com o seu coração de bom pastor, está segurando a minha mão. Peço-vos por esta chaga aberta em vosso coração sagrado. Que cureis as pequenas feridas que estão no meu coração. Curai as feridas da minha memória. De tudo que eu vivi. De tudo que passou comigo. Não deixe permanecer essa dor. Essa angústia ou preocupação. Curai, Senhor. Todas as feridas. Que aconteceram na minha vida. Todas que a origem vem dos meus pecados. Deixa agora nesta hora que o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo passe agora na tua mente, nas tuas lembranças,
em todas as situações que você viveu ou que você vive, que são situações de pecado, que fere, que machuca o coração, o seu coração e o coração de Jesus. Jesus, todas as feridas, todas que acontecem, que aconteceram na nossa vida e que a raiz vem do pecado, liberta-nos agora, Jesus. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta, Jesus, de todo sentimento de culpa. Liberta, Jesus, de todo medo, Jesus. Repete comigo. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar todas as pessoas que me ofenderam. todas as pessoas que me ofenderam. Libertai-me desta ferida interior, Senhor. Libertai-me desta ferida interior, Senhor. Que me impediu de liberar o perdão. Que me impediu de liberar o perdão. Agora em tua presença. Agora em tua presença. Diante da tua santa cruz. Diante da tua santa cruz. Pelo poder das tuas 5 chagas. Pelo poder das tuas 5 chagas. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão. A quem me magoou. A quem me magoou. Porque o Senhor veio curar os corações atribulados. Porque o Senhor veio curar os corações atribulados. Curai o meu coração. Curai o meu coração. Enquanto nós oramos, você vai no pensamento citando o nome das pessoas que você precisa liberar o perdão. Vai dando nomes, vai falando pelo poder das chagas de Jesus. Eu libero, eu perdoo. E vai falando na sua mente o nome das pessoas que você precisa liberar o perdão. Você que acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, aonde você estiver, ser tocado, ser tocada pela mão chagada de nosso Senhor Jesus Cristo, que toca o nosso coração agora para que perdoemos todos aqueles que nos feriram. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vai tocando o nosso coração. E repete comigo: curai, Senhor. Curai, Senhor. Aquelas feridas íntimas. Aquelas feridas íntimas. Que são causa de doenças físicas. Que são causas de doenças físicas. Eu ofereço. Eu ofereço. O meu coração. O meu coração. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor. Purificai. Purificai. Dai-me sentimentos divinos ao seu coração, ao meu coração. Dai-me sentimentos divinos ao meu coração. Que eu possa, Jesus. Que eu possa, Jesus. Amar e adorar o teu coração santo. Amar e adorar o teu coração santo. Que é o remédio para a minha ferida. Que é o remédio para a minha ferida. Concedei-me, Senhor. Concedei-me, Senhor. A cura. A cura. Da dor que me oprime. Da dor que me oprime. Por causa da morte de alguém querido, querida. Por causa da morte de alguém querido. E vai deixando o Senhor tocar no teu coração. O luto, a dor, a angústia, a frustração, o sentimento de perda, de ente querido que já não está aqui, que se foi. Talvez de uma morte brusca, acidental. Senhor, toca agora a ferida do nosso coração. Dessa dor, Senhor, que não tem nome, que é a perda, Senhor, de um filho, do esposo, da mãe, do pai, de um irmão, de uma irmã, de alguém amada, Senhor. Que falta, que dor, toca agora, Senhor Jesus. Dai a graça, Senhor, nesta hora, de readquirir a paz, a alegria e a certeza da tua vitória, da tua ressurreição
sobre esta pessoa, Senhor, que eu amo e que não está mais aqui. Fazei-nos, Senhor, testemunhas autênticas da vossa ressurreição, da vitória sobre o pecado, Jesus, sobre o pecado e a morte, da vossa presença, Senhor, viva, ressuscitada no meio de nós. Obrigada, Senhor, porque nos toca. Nós te damos glória, nós te damos louvor. Nós queremos louvar tuas santas chagas, as chagas do Cordeiro que cura a fraqueza do nosso corpo, da nossa alma, as chagas do Cordeiro que cura as fraquezas da nossa alma, as chagas do sangue de Cristo que cura o nosso espírito. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue por nós em agonia. No teu sangue há poder, Senhor, de perdoar, de purificar, de salvar, de libertar, de vencer, de renovar as nossas forças, de nos proteger, Senhor. Todos aqueles que creem no poder das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nada é impossível. Vai ficando de pé para que você faça essa experiência de adorar o Cordeiro de Deus. Ele está aqui. De adorar o Cordeiro de Deus, Ele está aqui. De louvar o sangue do Cordeiro que cobre os nossos pecados, o sangue do Cordeiro que nos purifica. Oh Jesus, nós te adoramos diante do teu santo sacrifício que redimiu toda a humanidade. Cantemos de novo o refrão da sua música, por favor, Milena, para que possamos fazer essa experiência de adorar o Cordeiro de Deus, imolado, como Ele está aqui. Vai erguendo os seus braços. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há do que na cruz se entregar. Lugar de repouso eu encontrei, nas suas chagas eu enxerguei o meu descanso, o meu descanso. Prova de amor maior não há do que na cruz se entregar. Lugar de repouso eu encontrei, nas suas chagas eu enxerguei o meu descanso. Meu irmão, minha irmã, você que se sente abandonado, solitário, você não está sozinho. A sua companhia é Cristo crucificado. É nele o refúgio. Se esconda dentro da chaga do seu coração. É aqui que nós vamos colocar o nosso medo. Eu quero agora liberar uma palavra de libertação para você que tem medo da morte, para você que não gosta nem de olhar o Cristo crucificado, com medo da morte. O Senhor te liberta agora deste medo, deste pavor. O Senhor está libertando pessoas que não conseguem ir nem no velório. É um ato de misericórdia, mas você tem tanto medo que nem em parentes muito próximo você conseguiu ir. E o Senhor está te libertando desse medo agora, porque olhar para a cruz não é ver a morte, mas olhar para a cruz é olhar para aquele que derrotou a morte. É
derrotou a morte e por causa dele nós temos a vida eterna. Por causa dele nós cremos na ressurreição. Por causa dele nós iremos com ele morar no céu, viver eternamente com ele no céu. Por isso Jesus cura Jesus agora os corações sofridos por causa do luto. Jesus toca agora e sopra com o teu hálito de esperança, da alegria eterna, Senhor, porque não há prova maior de amor do que esta, que venceu o Senhor Jesus, a morte, que a derrotou, e por causa disso, Jesus, viveremos contigo na eternidade. Prova de amor não há, prova de amor maior não há do que na cruz se entregar. Lugar de repouso eu encontrei, nas suas chagas eu enxerguei o meu descanso. O meu descanso, prova de amor maior não há do que na cruz se entregar. Lugar de repouso eu encontrei, nas suas chagas eu enxerguei o meu descanso, o meu descanso. Ergue seus braços, solta a sua voz agora. Descansa no Senhor. Descansa, descansa no peito chagado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Solta a sua voz, descansa, descansa, deixa que o Cordeiro de Deus agora passe no nosso meio, passe na nossa vida, entre nas nossas casas, toque a nossa história. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus, nós te adoramos, Cordeiro imolado, nós adoramos a hora da tua paixão, nós te adoramos, Senhor dos senhores. Eu quero ouvir a sua voz, ergue a sua voz, vai, vai. Isso, ergue os braços bem alto, sustenta a oração. Isso, deixa que seja agora uma adoração de louvor ao Cordeiro de Deus. Louvor ao Cordeiro de Deus, adoração ao Cordeiro de Deus. Isso, vai, cresce na oração, sobe o nível. Olha lá. Segura a mão do irmão, isso, segura, fecha fileiras aí. Isso, vai. Sustenta por você, por sua casa, pelos seus. Adore o Cordeiro imolado. Aguenta, porque aqueles que estão sob a graça do poder das santas chagas, para Deus nada é impossível. Nesta oração, coloca o teu impossível, coloca os milagres, coloca as súplicas. Continue rezando. É o Cordeiro que prepara as nossas vestes, que é lavada pelo seu sangue.
Xerala Siriria Labandara Siria Labaririe. O Cordeiro está glorioso no céu. Siria Labandara Siria Labandara Labarie. Siria Siria Labandara Labaria Labandara Labarie. Siria Labaria Labandara Siria Labaria. Não desanima na oração, continue com seus braços erguidos. Ergue aí o braço do seu irmão. Continue rezando. Vamos rezar agora numa motivação que o Senhor traz no meu coração. Vamos rezar pela canção nova, meus irmãos. Por toda a canção nova. Para que o sangue de Jesus seja derramado aqui na chácara de Santa Cruz, nas frentes de missão da Canção Nova, Brasil e exterior. Que esta oração que é sustentada agora por você chegue a todos os missionários, a todos os meus irmãos de comunidade, aqueles que estão na escala aqui na chácara, aqueles que estão fora do país entregando a sua vida. Que as chagas de Jesus, que o sangue precioso de Jesus que sai das suas chagas possa cair agora sobre este lugar, sobre este território que é santo. Então reze, meu irmão, reze pela Canção Nova. Erga os braços, isso. Já declarando e proclamando a vitória de Jesus sobre as nossas vidas, a vitória de Jesus sobre esta obra de Deus, a vitória de Jesus sobre cada vocação, a vitória de Jesus sobre cada família na Canção Nova, a vitória de Jesus sobre a vida dos jovens, a vitória de Jesus sobre a vida das crianças, a vitória de Jesus sobre a vida dos nossos sacerdotes, a vitória de Jesus sobre as nossas casas de missão. Nós proclamamos e declaramos a vitória do Cordeiro vitorioso nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Bendizemos, exaltamos, Senhor. Glorificamos, bendizemos o teu nome. Bendito seja, Senhor, exaltado para sempre, porque prova maior não há prova de